Fala galera, sejam bem-vindos aqui para mais um curso de reta final da CEMAS. Esse não vale só para CEMAS, você que vai fazer CEMAD, você que vai fazer FEPAM, você que vai fazer IBRAM que vem por aí e você que vai fazer auditor de controle ambiental, esta aula é para você. Vamos falar de Código Florestal e vamos ver como tem se cobrado Código Florestal, uma aula um pouquinho mais longa, aula que vai ficar disponível no YouTube. Para ficar disponível no YouTube, eu preciso que você deixe um like para mim e marque ali também o seguir. Ei, professor, marque ali para seguir a gente, deixe um like aí que vai ser importantíssimo para a nossa canal subir um pouco mais, para que a gente possa distribuir essas informações para outras pessoas. Tranquilo? Vamos lá, vamos partir agora para uma aula que é fantástica, uma revisão do Código Florestal em um pouco mais de 20 exercícios. Vou passar por todos com vocês para que vocês não tenham problema. Vem aqui comigo. Exercício, revisão e exercícios de 12.651 é o nosso Código Florestal. Para você que ainda não me segue, meu nome é Professor André Sócrates, meu Instagram @prof.andressocrates e Soma_concurso é a nossa empresa. Maravilha! Especialistas da área ambiental, o único curso da área ambiental que te entrega uma quantidade de matéria específica, não tem como Soma Concursos. Então, se você conhece aquele seu amigo que está brigando, tentando procurar material, procurar cursinho, o nosso é o único que vai te oferecer um cursinho com uma profundidade adequada e aulas que não tem enrolação. Nós não te enrolamos e te entregamos o melhor conteúdo. Vem aqui comigo. Vamos ver aqui e debulhar o Código Florestal. Vou ter que levar um pouquinho mais de tempo do que eu tenho levado nesse exercício de reta final. Vamos aqui, olha só. Dentre os princípios da Lei 12.651 de 2012 estão exceto. Eu quero saber quais são os princípios da 12.651 e quero saber qual que não é princípio. Vamos ver. Ação governamental de proteção e uso sustentável da floresta. É princípio do Código Florestal, professor? Sim. Precisa ter ação governamental para proteção e uso sustentável da floresta. Nós temos. Professor, você trabalha com isso, é verdade? Questão correta. Responsabilidade comum da União, dos estados, do Distrito Federal e municípios. A responsabilidade comum é princípio, professor, em colaboração com a sociedade civil? É princípio, professor? É princípio também. Vamos terminar de ler. Na criação de políticas para preservação e restauração da vegetação nativa e de suas funções ecológicas e sociais nas áreas urbanas rurais. Então, ação governamental, responsabilidade comum da União, Estado, Distrito Federal e sociedade civil. Desenvolvimento sustentável, professor, é princípio? Professor, tem muita cara de princípio, parece ser princípio isso aí, professor. Não. Olha aqui, galera, desenvolvimento sustentável não é princípio, desenvolvimento sustentável é objetivo, o objetivo é desenvolvimento sustentável. Letra horrível, professor. Tranquilo. Olha, D, vamos ver. Fomento a pesquisa científica e tecnológica na busca da inovação para o uso sustentável do solo e da água, a recuperação e a preservação das florestas e demais formas de vegetação nativa. Fomento à pesquisa tecnológica é sim princípio. Um dos princípios basilares da 12.651 é fomento à pesquisa. Criação e mobilização de incentivos econômicos para fomentar a preservação e a recuperação da vegetação nativa e para promover o desenvolvimento de atividades produtivas sustentáveis também é princípio. E veja, o único objetivo que coloca a 12.651 é o desenvolvimento sustentável, esse que eu coloquei ali como princípio para vocês. Lembre-se, são exercícios inéditos para vocês, exercícios que você só encontra aqui. Se você quer dar uma olhada um pouquinho mais profunda no nosso curso, vá lá na nossa plataforma, dê uma mergulhada no nosso material e aí sim você vai ver aqui que é muito profundo, nós chegamos no detalhe para a sua prova. Vem aqui comigo. Maravilha, professor. Então é letra E? É letra C? É letra C. Tranquilo. Passando para frente. Segunda 12.651, assinale a alternativa correta. Vamos ver uma por uma.
As florestas existentes no território nacional e as demais florestas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Até agora tudo bem, professor? Sim, não cabendo nelas os direitos de propriedade. Calma lá. Cabe sim direito de propriedade em cima das florestas. Professor, está parecendo aí que o cara está dizendo que na minha propriedade que tem floresta. Não tem, não pode ser propriedade de privado? Não faz sentido. Cabe os direitos de propriedade. Nas florestas sim, a questão está errada. Vem aqui comigo. Maravilha, professor. Questão errada essa daqui. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Até aqui está igual, exercendo-se os direitos de propriedade com algumas limitações. E tem, professor, sim. Quais são as limitações, professor, que são impostas? São as limitações que estão previstas aqui na Lei 12.651. Vamos ver as outras antes de responder a B. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do país. Olha só, até aqui está igualzinho. Exercendo-se todos os direitos de propriedade. Calma lá. Não são todos os direitos de propriedade. O direito de propriedade ele é restringido e ele é restringido. Existe o direito, veja, mas ele sofre algumas restrições, algumas limitações impostas pelo próprio Código Florestal. Quando se fala de área de preservação permanente, que ele não pode ser suprimido em determinadas situações, isso quer dizer o quê, professor? Quer dizer que tem sim limitações ao direito de propriedade. Tome cuidado. Existe o direito? Existe. Tem limitações? Sim. Imposta pela própria Lei 12.651 de 2012. Vem aqui comigo. Coisa linda, professor. Coisa linda. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecida, olha aqui, de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse exclusivo do Estado. Calma lá! É bem de interesse comum a todos os habitantes do país. Não é só exclusivo ao Estado. Não exercendo-se os direitos de propriedade. Calma lá, falou bobeira, professor. É doidão aí, esse examinador. Opa, examinador, professor, hein? Cuidado. Olha lá, letra B. Beleza. Pessoal, em questões como essa, em que eu coloco uma frase só e troco várias partes do conceito, você vai ver muito nas suas provas. Demais! E vai ver principalmente ali quando você vê Sebrasp, quando você vê outras bancas um pouco mais complicadas como o FGV e Consulplan. Essas bancas elas fazem exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês. Então eu mostrei aqui 4 possibilidades que eu troco informações ali te tentando deixar confuso. Imagina se fosse um certo ou errado de uma Sebrasp, cada uma dessas aqui poderiam ser uma alternativa para uma questão. Veja como a gente consegue fazer para você e mostrar para você com exercício como a prova pode te cobrar. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Quero ser soma também, então se inscreva aqui no canal, deixe um like aí pra gente. Aqui de baixo tem na descrição do vídeo para vocês toda a informação que você precisa saber para comprar esse curso de reta final aqui da CEMASSE e também a nossa assinatura ilimitada que está em promoção, R$ 49,90, uma pechicha para você que quer aprender muito e considerando que MMA está aí, considerando que a Agência Nacional de Águas está aí, venha ser soma comigo. Vem aqui de novo. Passando para frente. Olha aqui, segundo a Lei 12.651 de 2012, assinale a alternativa correta. Olha aqui, pessoal. Vamos ver. As obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Veja só, vou puxar para mim. Professor, nunca ouvi falar de natureza real, professor. A natureza real, ela se adere à propriedade. Se a propriedade sofreu
algum tipo de impacto, algum tipo de dano, ele precisa ser reparado esse dano, independente do seu sucessor, independente de quem comprar, de aquisição independente. Por quê? Porque a natureza real da propriedade, ela está aderida à propriedade e ela não solta, mesmo se você vender a propriedade que precisa ser reparada, ou seja, a pessoa que vai comprar aquela propriedade rural, mesmo que ela tenha uma supressão que nem não tenha sido feita por aquele que está comprando, ele vai ter que reparar porque ela tem natureza real. Vem aqui comigo. Olha só. As obrigações, vou ler de novo. As obrigações previstas nessa lei têm natureza real e têm natureza real. As obrigações previstas nessa lei são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, qualquer tipo de sucessor, se é pai, mãe, está comprando, está vendendo, está emprestando, qualquer tipo. No caso de transferência de domínio e posse do imóvel rural. Questão linda de correta, professor, essa daí. Vamos ver as outras por que estão erradas. As obrigações previstas nessa lei têm natureza real, até aqui tudo bem, e não são transmitidas ao sucessor. Errado, são transmitidas ao sucessor. Errada. As obrigações previstas nessa lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, até aqui tudo bem, apenas quando houver grau de parentesco. Pera lá, de qualquer natureza. Esse professor inventa, mas é assim que a prova te cobra. No caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. As obrigações previstas nessa lei não têm natureza real. Calma lá, falou besteira, acabei de falar que ele tem natureza real. Então, resposta letra A mesmo, passando para frente. Olha aqui a dificuldade dessa daqui. Eu trouxe um monte de conceito nessa questão aqui e quero que você descubra aqui qual está correta dentro dessas todas aqui, dentro desses conceitos que são importantes. Veja que eu estou tentando passar quase todo o Código Florestal com vocês, com exercícios, uma revisão nos principais pontos, nos pontos mais importantes para que você não saia daqui sem saber Código Florestal, ou pelo menos te instigue a olhar, a buscar, a ir nas nossas aulas que são tão importantes para a sua formação. Vem aqui comigo. Coisa boa, professor! A Amazônia Legal compreende os estados do Acre. O Acre está na Amazônia Legal, professor? Tá. Pará. Tá, professor? Tá. Amazonas. Tá. Rondônia. Amapá. Mato Grosso. E as regiões situadas entre o paralelo 13 graus ao sul, nos estados de Tocantins e o Goiás. É, professor? Sim. Todas as regiões que tiverem ao norte desse paralelo, nesses dois estados, também estão dentro da Amazônia Legal. E a oeste do meridiano 44W no estado do Maranhão, ou seja, no estado do Maranhão, todas as regiões que estão a oeste desse meridiano 44W está dentro da Amazônia Legal. Professor, então tá certo, pera lá. Qual é aí, galera? Tô falando de conceitos da 12651. O estado que tá faltando. Tá faltando estado que torna essa questão errada. Qual é o estado que está faltando, que faz parte? Bote aí no chat pra gente. Roraima. Professor, se ele não falar uma, pode ser que esteja errado, sim. Depende lá da questão. Eu estou falando de conceitos da 12651 e estou falando que a 12651 coloca Roraima dentro do conceito de Amazônia Legal. Questão errada. Área de preservação permanente. É área protegida? É, professor? Sim. Coberta ou não com vegetação nativa? É, professor? Sim. Com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, facilitar o fluxo de fauna e flora, proteger solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Pera lá, professor. Por que está errada, professor? A APP não tem a função de assegurar o uso econômico sustentável. Isso é função de quem? Da reserva legal. É função da reserva legal. Questão horrível de errada. Mas ela tem a função de facilitar o fluxo gênico, professor? Tem.
Ela tem a função de proteger o solo, professor? Tem. Assegurar o bem-estar das populações humanas, professor? Tem também. O que está errado aqui é isso. Vamos ver, reserva legal. Letra C, reserva legal é área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural. Professor, se eu botasse urbana aqui, estaria certo ou errado? Tem área urbana, professor? Tem reserva legal em área urbana? De forma geral, não. Tem um caso só em que pode ser considerado a possibilidade de ter reserva legal em área urbana. Tem algumas situações em que uma instrução normativa do Ministério do Serviço Florestal Brasileiro, na época Ministério do Meio Ambiente, eles disseram que tem uma situação que sim, quando não tem o perímetro está parte aprovado, tem questão que pode sim ter quando está relacionado à aprovação ou não do perímetro urbano. Se perímetro urbano estiver aprovado, não tem reserva legal, segundo a Lei 12.651. Vem aqui comigo. Coisa linda, professor! Então até aqui tá tudo bem, tá? Não falou urbano, tá tudo certo, sim. Delimitada nos termos do artigo 12, professor, não sei qual que é o artigo 12, não precisa. Com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, olha aqui. Que mais? A estabilidade geológica e a biodiversidade, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como abrigo e proteção silvestre da flora nativa. Olha só, a função de preservação de recursos hídricos, paisagem, estabilidade geológica é função da APP. Eu joguei uma para cá, joguei essa daqui para cá e tá errado essa questão. Que isso, professor? É verdade. Vamos para a letra D. Área rural consolidada, área do imóvel rural com ocupação antrópica, pré-existente a 22 de julho de 2008. É verdade, professor? Sim. Com edificações e benfeitorias, sim, não se admitindo atividades agro-silvo-pastoris. E aí, admite-se atividades agro-silvo-pastoris em área rural consolidada? Sim, pessoal. Edificações e benfeitorias, atividades agro-silvo-pastoris antes de 22 de julho de 2008, pode-se ter área rural consolidada. E lembre-se, olhe lá nas nossas aulas, para que seja considerado área rural consolidada, não é só deixar lá e ser antes de 22 de julho de 2008. Precisa ter PRA, e para ter PRA precisa ter CAR, e para ter CAR precisa ter termo de compromisso. Olha só, e para ter termo de compromisso, precisa ele estar implementado, o termo de compromisso, finalizado. Aí sim sua área é considerada área consolidada. PRA finalizado, termo de compromisso cumprido. Aí sim pode-se ter uma área rural consolidada. Então, tome cuidado com esse ponto. Eu explico bem lá na aula. Vem aqui comigo. Coisa linda, professor! Questão errada. Admite-se a atividades agro-silvopastoris como área rural consolidada. Pequena propriedade ou posse rural familiar, aquela explorada mediante trabalho pessoal do agricultor familiar. É verdade? Sim. Empreendedor familiar rural. É verdade, professor? Sim. Incluindo assentamentos e projetos de reforma agrária. Professor, projetos e assentamentos de reforma agrária e se incluem no conceito de pequena propriedade rural ou posse rural familiar? Se inclui, sim. Tranquilo. Questão tá linda de correta essa daqui. Volte comigo. Que isso, professor? É verdade. Questão linda de correta. Passando para frente. Segundo a Lei 12.651 de 2012, são de utilidade pública, exceto. Eu quero aqui que você me diga quais são aquelas atividades consideradas de utilidade pública e qual é aquela que não é. E eu quero que você marque a que não é.
Olha aqui, professor, é um decoreba. Sim, mas eu vou te dar uma dica em relação a esse ponto aqui. Trago até 2 slides para facilitar você nesse processo. Vem aqui comigo. Olha aqui, as atividades de segurança nacional e proteção sanitária, professor, é de utilidade pública para a Lei 12.651. E sendo utilidade pública, ele pode, por exemplo, pedir uma autorização de supressão de app, professor? Pode! Questão certa. Regularização fundiária de assentamentos humanos ocupados predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas. Isso é utilidade pública, professor? Não! Como não, professor? Isso é interesse social. Eu já achei a questão. O que mais? Obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de transporte. Obras de infraestrutura é também. Atividades de obras de defesa civil também é de utilidade pública. Atividades que comprovadamente propiciem melhorias na proteção das funções ambientais também. E professor, como é que eu vou saber? Como é que eu vou diferenciar interesse social de utilidade pública? Veja, tem uma dica. Pense que as de utilidade pública são aquelas que atendem um maior número de pessoas, uma maior sociedade, a maior quantidade de pessoas atingidas por aquele empreendimento. É utilidade pública. Quando você restringe a quantidade de pessoas que vão se beneficiar daquela atividade, ou que vão sofrer aquela atividade, que vão ser impactadas por aquela atividade, é interesse social. Olha de novo com essa perspectiva em relação ao tamanho, ao número de pessoas que são impactadas para resolver essa questão. Olha aqui. Atividades de segurança nacional e proteção sanitária afeta todo mundo. Se não tiver segurança nacional, a sociedade está enrolada. Proteção sanitária também. Olha aqui como é muito mais restrito o nicho. População predominantemente de baixa rendas. Assentamentos humanos. Não são todos que são impactados. Por isso, essa aqui é considerada de interesse social. Agora, olha isso aqui, ó. Obras de interesse de infraestrutura para concessões de serviço público de transportes. Obra de infraestrutura de transporte vale para todo mundo. Uma quantidade da sociedade grande impactada, assim como defesa civil, assim como funções ambientais. Olha aqui o que é interesse social. Beleza. Passando para frente. E aqui eu dou a dica, ó. A utilidade pública, as que a gente falou. Olha aqui, obras de infraestrutura grandes que atendem muita gente. Olha de interesse social. Olha aqui, pessoal. Infraestrutura pública de esporte, lazer e educacionais. Olha aqui, agroflorestal sustentável de pequena propriedade. Olha como é muito mais limitado. Assentamentos humanos. Instalação para captação e condução de efluentes tratados. Então, pessoal, é uma dica que dá para você ir para frente. Professor, entendi mais ou menos essa dica aí, então decora. Ei, professor, você foi grosso agora, tô brincando. Muita gente tem mais facilidade de decorar, mas eu acho muito mais difícil, porque o volume de material que vocês têm para estudar é absurdamente grande. Então, nunca aconselho decorar, aconselho vocês sim, em determinadas situações decorar, mas eu sempre falo, é decoreba, leia antes da prova, eu sempre falo isso. Isso daqui é decoreba, mas tem formas de você lembrar disso na prova sem precisar ficar decorando essa quantidade de informação aqui. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! O que mais? E olha as atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental. As atividades eventuais de baixo impacto ambiental são de fato de baixo impacto. Olha aqui, trilha, rampa de lançamento de barco, moradia de agricultores familiares, pequenas vias de acesso, instalação para captação de água, construção de cerca e manutenção de cerca. Tá vendo? Então, atividades eventuais de baixo impacto para a Lei 12.651 são de pequeno impacto ambiental. Bora fazer mais uma questão do Sócrates 2023? Bora!
Segundo a Lei 12.651 de 2012, fitofisionomia de savana encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbórea Mauritia flexuosa. Que isso, professor? Buriti, nem sabia. Emergente, sem formar dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustiva e herbácea, refere-se a... E aí, pessoal? Essa definição está lá para vocês, mas não é definição de salgado, não é definição de apicum, não é definição de manguezal, onde se encontra Mauritia flexuosa, aquela palmeira, a palmácea, aquele buriti, que está normalmente em solos úmidos, encharcados, também chamados de solos hidromórficos. É justamente que aparecem no dossel ali, não formam, não tem copa com copa, elas aparecem de forma emergente, sem formar um dossel. Elas são, olha aqui, chamadas de vereda. Que isso, professor? Todas essas três aqui, ó, elas estão em contato com o mar, elas sofrem influências marítimas. Tudo bem. Depois busque lá o conceito de manguezal, de apicum e salgado, que principalmente para aqueles órgãos ambientais como a SEMAS, que lida bastante com apicum salgado, que lida bastante com esse tipo de ambiente hidromórfico. Ambiente hidromórfico não, professor, sobre influência marinha. Eu sugiro que vocês voltem lá nas nossas aulas e olhem essas aulas e esses conceitos, porque eles podem cair na sua prova. Vem aqui comigo. Por que você não fala agora, professor? Porque senão não seria revisão. Eu estaria falando toda a nossa aula de novo para vocês. Aqui a ideia é só chamar atenção para os pontos que considero importantes. Que mais, professor? Olha só. Mais uma questão. Segundo a Lei 12.651 de 2012, afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente, olha aqui, pessoal, é chamado de quê? Então, um afloramento natural do solo freático, mesmo que ele seja intermitente, ou seja, que ele apareça durante épocas de chuva, em períodos chuvosos, é chamado de quê, professor? Área úmida? Não. Várzea? Não. Nascente! Opa, nascente, olhos d'água. Olhos d'água. Quando tivermos falando de afloramento natural, nascente ou perene, que vai iniciar um rio, aí sim nós estamos falando de nascente. Mas não falei isso. E esse conceito é de olhos d'água. Tranquilo. Beleza. Maravilha, professor! Passando para frente. Mais uma. Segundo a Lei 12.651 de 2012, para ser considerado área urbana consolidada, tem que atender os seguintes critérios, exceto. Vou puxar para mim. Quis trazer aqui para vocês um pouco de uma alteração que foi feita recente no Código Florestal 2021 sobre área urbana consolidada. Isso daqui não tem nenhum ano, essa alteração. Aliás, ela tem um ano, essa alteração, e ela é importante que vocês saibam, porque pode cair na sua prova, tem exatamente um ano, foi em janeiro do ano passado. Estava ensinando lá para o pessoal do concurso do IBAMA, que foi aprovado agora, colegas de trabalho, e estava falando lá para vocês que área urbana consolidada tem critério para ser área urbana consolidada. Quais são? Vamos ver qual não é. Estar incluída em perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. Sim, para ser considerado área urbana consolidada, ela precisa sim estar incluída em perímetro urbano ou zona urbana consolidada. Por que tem o nome esse nome, professor? Urbana consolidada. Mesma coisa da rural consolidada, sofreu supressão, mas essa daqui está em área urbana. Se ela sofreu supressão, está em área urbana. Mas o que era estar em área urbana, professor, para ser considerada consolidada? Aqui eis os critérios. Primeiro ele,
é estar sim dentro do perímetro urbano. Vem aqui comigo. Tem que estar incluído no perímetro urbano ou zona urbana pelo plano diretor ou por lei municipal específica. Tem que dispor de um sistema viário implantado. Tem, professor? Tem que ter sistema viário. Se não tiver sistema viário, não é considerado perímetro urbano, mesmo se tiver perímetro urbano. Não é considerada área urbana consolidada. Eu falei perímetro urbano. Estar organizado em quadras, lotes predominantemente edificados. Tem que ter, professor, sim, para ser considerada área urbana consolidada. Tá certo também. O professor foi marcando aqui como se estivesse errado. Que mais, professor? Dispor de no mínimo uma dos seguintes equipamentos de infraestrutura urbana: drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, distribuição de energia elétrica, iluminação pública, limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos. O único erro dessa questão é que não é no mínimo uma. No mínimo 2 equipamentos desses são necessários para ser considerado área urbana consolidada. Que sacanagem, professor! Você acha que a banca ela quer passar a mão na sua cabeça? Ela vai fazer exatamente o que eu estou fazendo com você. Então vem aqui comigo e vamos continuar. Olha só, questão errada! E é essa que estava errada. Tranquilo. Beleza. Vou puxar para mim. Galera, nós demos 32 minutos aqui dessa aula. Vou fechar aqui para a gente fechar o primeiro bloco. Mas essa aula tem 2 blocos, então espera aí. Não vai embora não. Espera aí que a gente vai fazer mais um pouquinho de questões aqui. Não vai embora, é uma aula um pouquinho mais extensa, como eu disse para vocês. São 2 blocos. Espere aí que eu volto em 10 segundos. Não vou nem segurar muito para a gente continuar aqui e vocês não dispersarem. Um beijo. Até logo. Tchau, tchau. E já voltamos aqui para o segundo bloco. Que isso, professor? Foi muito rápido. Pai bola! Para que a gente não enrole muito aqui e você possa ir estudar. Eu não vou nem tomar minha aguinha de hoje. Muito obrigado por estarem aqui ao vivo, quem está ao vivo comigo, quem está acompanhando depois na aula na nossa plataforma. Lembrando que a aula fica gravada na plataforma. Essa é uma das aulas que vai ficar disponível direto no YouTube, mas as outras da reta final não vão ficar gravadas, vão ficar só na plataforma. Se você quer ser nosso aluno, tá aqui na descrição desse canal aqui, desse vídeo, tá aqui na descrição do vídeo o nosso curso, a nossa assinatura limitada. Vem ser nosso aluno. Não dá mole, não vá para outro. Fica aqui com quem sabe aprovar. Aprovei quase 80% de todos os alunos ali que estão hoje no IBAMA e no ICMBio. Então venha ser também mais um aprovado. Vem aqui comigo. Maravilha, professor! Olha aqui. E aí eu trouxe aqui, eu falei na aula passada do conceito de área urbana consolidada e falei que precisa de pelo menos 2 equipamentos. Olha exatamente como está lá na sua lei, está desse jeito. Olha como a gente em uma questão consegue explorar uma parte tão grande de uma prova, tá? Então são 2 equipamentos urbanos implantados, um desses tem que ter pelo menos 2, pode ser drenagem de águas pluviais e abastecimento de água potável, pode ser esgotamento sanitário. E professor, se o cara não tiver esgotamento sanitário, mas tiver drenagem de água pluvial e abastecimento de água potável, pode? Pode. Tranquilo. Passando para frente. Considera-se área de preservação permanente. Olha aqui, pessoal, aquele tipo de questão que disse para vocês que a prova pode cobrar de todas as formas. É uma frase só que, se fosse certo ou errado, eis todas as formas de cobrança. Se fosse certo ou errado ou qualquer outra, que ela possa te cobrar desse ponto aqui. Olha só, vem aqui comigo. Olha como o professor não brinca com o negócio. Olha só. Considera-se área de preservação permanente. Aquelas em zonas urbanas apenas. Espera lá. APP você pode ter em área urbana ou área rural. Já está errado. Vamos ver mais. As faixas marginais de qualquer curso d'água, perene ou intermitente, excluídos efêmeros, desde a borda
da calha do leito regular. Que mais? Beleza, questão errada. Considera-se de área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais. Olha aqui, zonas rurais e urbanas, perfeito. As faixas marginais de qualquer curso de água natural, perene, excluídos intermitentes ou efêmeros. Espera lá, pessoal. Não. Não se exclui os intermitentes. Está errada essa questão, porque APP pode ser zona urbana ou rural. Qualquer curso de água natural, perene e intermitente, excluídos efêmeros. Quem está falando isso? Ó, perene, intermitente, olha aqui, e efêmeros. Professor, termina de explicar a letra B aí. Vou voltar aqui para mim. Vocês sabem lá o que é perene, o que é efêmero. Vocês sabem o que é intermitente. Perene, o ano todo tem água. APP tem água o ano inteiro. Efêmero, intermitente, aquele que só em período chuvoso, na época chuvosa, na estação chuvosa que aparece e forma o curso d'água, forma ali o curso d'água. E o efêmero é aquele curso de água em que aparece só em épocas de forte chuva. Forte chuva, corre quando acabou a chuva, já acabou o curso d'água. Esse efêmero não entra no conceito de APP. E é isso que eu cobrei de você. Olha aqui. Então essa questão aqui está errada, professor, está errada. Considera-se área de preservação permanente em zonas rurais ou urbanas as faixas marginais de qualquer curso d'água permanente, ou perene, intermitente ou efêmero. Errado, o efêmero não entra. Considera-se área de preservação permanente, que está errado. Em zonas rurais ou urbanas, as faixas marginais de qualquer curso d'água, rurais ou urbanas, está certo. Perene, intermitente, sim, e exclui os efêmeros. Perfeito. Desde a borda da calha do leito regular. Perfeita questão. Resposta letra D. Vai colocando no chat aí para ver se você está acertando. Mais uma. Assinale a alternativa incorreta. Segundo a Lei 12.651 de 2012, a APP pode ter largura mínima de, olha só, 30 metros para os cursos de água de menos de 10 metros. Perfeito. Se o curso de água tem 10 metros, a APP vai ser de 30 metros. Perfeito. 50 metros para os cursos de água de 10 a 50 metros. Perfeito. Se o curso de água tem entre 10 e 50 metros, olha aqui, a APP tem que ter 50 metros. Tranquilo. 100 metros para os cursos de água que tenham de 50 a 300 metros de largura. Pera lá, não são 300... Professor, você deu um vacilo. Olha aqui o vacilo do professor. Ei, professor, deu colher. Dei a dica para vocês, galera. Professor, passou direto aqui. Vem aqui comigo. Mas é o que normalmente as provas cobram de vocês. Então aqui é 200 metros. Entre 50 e 200 metros, a APP tem que ser de 100 metros. Tranquilo. Que mais, professor? Que mais? 200 metros para os cursos de água que tenham entre 200 e 600 metros de largura. Se o curso de água tem entre 200 e 600 metros de largura, vai ter que ter sim 200 metros de APP. Questão certa, a incorreta é a letra C. Professor, comeu mosca, professor, comeu mosca. Que mais? Vamos mais uma. Estão cansados? Bote aí no chat. Estão cansados, galera? Não se esmoreça. Vamos continuar aqui. Levanta aqui, vamos para cima. Provas estão perto. Vamos lá, galera. Vamos para cima. Vamos estudar. Vamos aumentar o número de horas. A parte de revisão tá importante para vocês. Importante que vocês tenham consciência que está muito perto, que falta pouco, que é pouco tempo da sua vida que você vai se dedicar para muito tempo que você vai resolver. Foco e força. Vamos comigo. Bora!
Que mais? A largura da APP, assinale a correta agora, hein? Sócrates 2023. A largura da APP no entorno de reservatórios de água artificiais decorrentes de barramento ou represamento de cursos d'águas naturais estão definidas. Ele quer saber aonde está definido a largura da APP no entorno de reservatório artificial. Como a gente viu agora, a gente viu no Código Florestal várias definições de largura, 30 metros, se for até 10 metros de largura. Ele quer saber isso. Reservatório artificial, onde está definido a largura? Quanto que é? Vem aqui comigo. Está definida na licença ambiental? Está definida na Lei 12.651? Está definida na 12.651 e na Lei da Mata Atlântica, se o bioma for Mata Atlântico? Eita, professor! Não há APP no entorno de reservatório d'água artificial decorrente de barramento ou represamento de curso de água natural? Olha só. A letra D, não vai haver APP no entorno de reservatório de água artificial se for não decorrente de barramento. Professor, você está me dizendo que não tem APP no entorno de reservatório artificial se for não decorrente de barramento de um curso de água natural? Sim, você não fez uma barragem de um curso de água natural e fez aquele reservatório, se ele é artificial, não tem APP. Agora, se ele é decorrente de um barramento, de uma barragem, de um curso de água natural, vai ser definido na licença ambiental. Que isso, professor? É verdade. Volta aqui comigo. Vai ser definido na licença ambiental do empreendimento, galera. Ele não é definido expressamente na Lei 12.651. Ele é definido na licença. Outros expressos, tá? Como eu disse para vocês lá, 10 metros. Tá expresso. Ele não está definido na 12.6, não está definido na 11.428. Ele está definido na licença ambiental do empreendimento. Mas, professor, cabe recurso aí, professor, porque é 12.651 que fala que é na licença ambiental do empreendimento. Sim, mas eu quero saber da definição, aonde se vai definir. Não é o Código Florestal que define, é a licença ambiental. Vem aqui. O Código Florestal fala que a licença ambiental vai definir. Tudo bem? Vem aqui comigo. Maravilha! Não aceito o recurso. Passando para frente. Professor, já se adianta dizendo que não vai ter recurso aqui, professor. Tá todo mundo quieto. O que mais? Assinale a alternativa correta. As encostas ou parte destas com declividade superior a 45 graus. Veja, estamos falando numa área que tem mais de 45 graus, equivalente a 100% da linha maior de declive, são considerados. O que é essa área acima de 45 graus? É o que? É reserva legal? É área de preservação permanente? É áreas protegidas? É área de uso restrito? Bote aí pra gente. É área de preservação permanente. Professor, o que são áreas de uso restrito, professor? Menores que 45. Bota aí quanto que é, não vou nem falar. Deixa aí no chat. Deixa aí no chat. O que é área de uso restrito para mim? Passando para frente. Deixa aí, chega a uma conclusão, no final eu falo. Vamos lá. Assinale a alternativa correta. Terá reserva legal os imóveis localizados. Quais são os que têm reserva legal? Olha só. Localizado na Amazônia Legal, com 50% do imóvel situado em florestas? Pode, professor. Vamos ver. Localizado na Amazônia Legal, com 30% no imóvel situado em cerrado? Pode, professor. Eu quero a correta. Professor, está parecendo tudo correto. Localizado na Amazônia Legal, com 20% do imóvel situado em áreas de Campos Gerais? Localizados nas demais regiões, exceto no Cerrado, com 20%? Que isso, professor? Pessoal, para a Amazônia Legal tem 50%, precisa de vários critérios que eu falei para vocês na nossa aula. Nós estudamos todos os critérios que
estão relacionados aqui e que precisam, tá aqui, ó, ter 50%. Só para lembrar, se tem zoneamento ecológico e econômico, se tem mais de 65% da área com área indígena ou unidade de conservação, pode sim baixar de 80% para 50%, mas não disse nada disso. Então vai ser 80%. A área de floresta na Amazônia Legal é 80%. Professor, meu estado é 50%. Se for 50% no seu estado ou no seu município, é porque ele passou por outro critério. Se for o seu estado 50%, é porque tem mais de 65% do estado é unidade de conservação em terra indígena. Se tem zoneamento ecológico e econômico, seu município, mais de 50% é a unidade de conservação ou terra indígena. Tranquilo, vem aqui comigo. Questão errada essa daqui. Na Amazônia Legal é 35% o cerrado. O cerrado na Amazônia Legal tem 35% de reserva legal e não 30%. Localizado na Amazônia Legal com 20%. Olha aqui, pessoal. Na Amazônia Legal, 20% Campos Gerais. Se você tem Campos Gerais na Amazônia Legal, vai ser reserva legal de 20%. Essa é a questão correta. Nas demais regiões, incluindo o Cerrado, 20%. Tranquilo. Errada essa daqui. Questão C, letra certa. Que mais? Vamos lá, mais uma. Tem muita, professor. Eu falei que ia ser muito. A localização da reserva legal no imóvel rural deverá levar em consideração os seguintes estudos e critérios, ou seja, para que o órgão ambiental e o próprio empreendedor e o consultor vá definir onde tem que estar localizada a reserva legal, ele tem que considerar alguns critérios técnicos. E quais são esses critérios técnicos, professor? Vem aqui comigo. Plano Nacional de Recursos Hídricos, professor. Zoneamento ecológico e econômico. Formação. Vai respondendo, professor, por favor. Pessoal, você acha que o cara, para botar reserva legal no imóvel rural, eu quero a incorreta, tá? Ele precisa de um plano nacional de recursos hídricos, galera. Pelo amor de Deus, plano nacional não. Zoneamento ecológico e econômico, professor. Sim, zoneamento ecológico e econômico precisa. Ele precisa observar a formação de corredores ecológicos com outra reserva legal, APP, unidade de conservação, ou área legalmente protegida, professor. Claro, formação de corredor ecológico é função precípua da existência da reserva legal. Precisa. Área de maior importância para a conservação da biodiversidade? Sim, precisa sim, tem que estar próximo ali. Áreas de fragilidade ambiental. Então, se está próximo à área de fragilidade ambiental, se está próximo à área de importância para a conservação, considerou o zoneamento ecológico econômico, considerou a formação de corredores ecológicos, você vai conseguir implementar a reserva legal em um bom posicionamento. Plano Nacional de Recursos Hídricos? É muito grande, professor, é muito grande, não precisa tudo isso. Ali é o plano de bacias hidrográficas. Plano de bacias hidrográficas, sim, ele sim faz sentido considerar, não um plano nacional de recursos hídricos. Tranquilo, vem aqui comigo. Que mais, professor? Vamos ver. Assinale a alternativa correta. A coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como os frutos, cipós, folhas e sementes, é o que, professor? É livre ou não livre? Primeiro que eu quero saber, ou é restrito? A norma fala que é livre. Então aqui está certo, aqui está certo, aqui está errado, aqui está errado. Só tenho duas, hein? Mas eu vou analisar todas. É livre, independente de eventuais períodos de coleta? Não. É livre, mas tem que observar os períodos de coleta. Professor, mas não é tão livre assim. Se tem que observar os períodos de coleta, é restrita, professor. Infelizmente, você está certo. O Código Florestal utilizou essa nomenclatura esdrúxula, horrível, mal feita, mal elaborada, chamada é livre. Não é livre, ela é restrita. Ela está falando é livre.
mas observa-se o período de coleta, então é restrita. Mas eu tenho que te ensinar a passar na prova. Se falar que na prova é livre, você vai falar, é livre sim, porque está escrito na prova, é livre. Vem aqui comigo. Caramba, professor, é verdade sim. É verdade. É livre, professor, mas deve considerar, entre outros, a época de maturação dos frutos e sementes, sim. Além de eventuais períodos de coleta, a época de maturação de frutos e sementes deve sim ser observado. Maravilha! É livre, não é livre, e depende de autorização do órgão. Errado, ele é livre, independe da autorização do órgão e depende de eventuais períodos de coleta e época de maturação do fruto. O que mais? É restrita dependendo dos períodos de coleta e volumes fixados. Depende. É restrita? Não, tá errado. Não é restrita. E a autorização do órgão competente não precisa de autorização do órgão competente. Questão errada. Aqui tá certo, aqui tá errado. Independente tá errado aqui, eu botei certo, tá errado. Letra B. Tranquilo. E acabou! @prof.andressocrates, @underline, soma underline concursos. Pessoal, se você ficou até o final aqui comigo, muito obrigado. Uma aula extensa, um pouco maior do que as que vocês estão acostumados, mas obrigado mesmo pela participação dos senhores. É muito importante para a gente do Soma Concurso que você venha aqui, deixe o nosso like, deixe comentário. Sempre que você deixa comentário, esse vídeo é empurrado mais para frente, é muito importante para a gente. Próxima aula que vem, nós vamos falar de coisas mais importantes, ou tão quanto importantes, o Código Florestal. Amanhã a gente tem encontro marcado de novo às 6h30 para falar de Mata Atlântica. Aguardo vocês lá, um abraço, até logo. Tchau, tchau.